Boa noite, terça-feira, 14 de março, e você vai ver no Jornal da Câmara que os sindicatos que representam o funcionalismo público elaboraram um anteprojeto sobre o Vale Alimentação. Ele traz esse valor que é percebido hoje do Ticket Alimentação na forma de uma parcela autônoma. E essa parcela autônoma é como uma verba in natura. Vereador Gleison Consalter quer técnicos de enfermagem atuando em escolas públicas. O que acontece hoje? Hoje, se uma criança sofre um acidente, muitas vezes tem que pedir para a diretora ou para uma coordenadora, que muitas vezes prestam um socorro exemplar, mas não são da área. Lei que regulariza edificações em desacordo com o Código de Obras está sendo questionada. Tem que limitar a área que poderá ser regularizada, a situação, o local onde foi feita essa obra. E ainda, PMDBista Eloy Costa reivindica do município uma creche no bairro Valinhos. Aquela região é uma região muito grande que vem hípica, vem uma parte da Grande Vera Cruz, bairro Valinhos, o bairro industrial, e nós não temos uma creche ali para que comporte toda a demanda que hoje necessita. No ano passado, os sindicatos que representam o funcionalismo público municipal travaram uma batalha judicial para reverter a decisão que retirou o Vale Alimentação dos aposentados. Apesar das mobilizações, o benefício de cerca de R$ 483 continua extinto. Agora, os servidores se uniram na elaboração de um anteprojeto de lei que muda a forma de pagamento do ticket. Os detalhes na reportagem. O texto foi elaborado pelo Sindicato dos Servidores Municipais, Grêmio dos Funcionários Inativos do município e pelo Centro Municipal de Professores. Esse anteprojeto, ele traz esse valor que é percebido hoje do Ticket Alimentação na forma de uma parcela autônoma. E essa parcela autônoma é como uma verba in natura. Ela tem uma legalidade a ser paga e podendo ser incorporada também aos proventos dos inativos, porque todos os aposentados que hoje estão aposentados, alguns por mais de 2 décadas prestaram os serviços à comunidade passofundense, esses colegas tiveram os seus salários, tiveram esse corte, porque a instituição do Ticket Alimentação, ele foi instituído na época, em 1993, porque não poderia ser dada uma reposição salarial naquela época. Então foi instituído uma maneira que o Executivo Municipal achou naquela época de instituir o Ticket Alimentação numa forma de eles poderem ter um valor agregado ao seu salário. Para que a proposta seja efetivada, o projeto de lei precisa ser apresentado pelo Executivo. Desta forma, o documento será remetido ao prefeito como uma indicação do funcionalismo. O vereador Alex, que é o líder do governo, comentou o assunto. Eu acho que é uma iniciativa interessante do sindicato, tanto do Simpasso como do Grefim, como do CMP. Suscita um debate que interessa aos servidores municipais. Acho que o Executivo deverá avaliar a proposta de forma bastante séria. Agora, é por óbvio que nós sabemos que uma mudança dessas ela depende de um aporte financeiro considerável para ela ser execuível, executável. Então, é uma opção que quem está à frente da Prefeitura Municipal, ou seja, o prefeito municipal, o governo em si, terá que fazer. Mas vamos aguardar o desfecho dessas discussões, desses encaminhamentos e ver o que se sucede logo mais ali à frente. De momento, o que a gente tem é, infelizmente, lamentar que talvez, se tivesse sido tomada uma atitude nesse sentido lá atrás, quando o número de servidores aposentados era menor, acertar essa legislação para que isso fosse possível, talvez hoje nós não estivéssemos vivendo essa situação. Mas, lamentavelmente, isso não foi feito, então agora vamos aguardar os próximos encaminhamentos aí para ver qual é a opinião do Executivo Municipal a respeito disto. Mas, a princípio, cabe destacar que, caso venha a ser enviado um projeto dessa envergadura para casa, o montante necessário para viabilizar o pagamento
integral do Vale Alimentação para quem era aposentado, que é aposentado atualmente, e para integralizar nas futuras aposentadorias a ser aportado ao IPASSO seria um volume considerável. No momento, os sindicatos pedem o apoio dos vereadores nas negociações junto ao Poder Executivo. Nos ajudar a sensibilizar o governo municipal da importância que tem de nós darmos essa dignidade aos nossos aposentados. Por isso que nós estamos buscando a sensibilizar os nossos legisladores municipais aqui, para que juntamente com o sindicato, com os MP Sindicato, o Grefim e as demais entidades, sensibilizar o executivo, haja vista que o projeto alcançado, ele é legal, ele é viável, basta a implementação de uma política pública voltada ao interesse desta gama de servidores que hoje encontram-se em estado, muitos deles, vulnerável e foram abruptamente tolhidos desse direito que vinham percebendo há mais de 3 décadas. Essa falta do ticket de alimentação tem causado um transtorno muito grande nas famílias dos aposentados, porque esse valor já é incluído, né, na renda familiar, né? E, que nem eu falei, não são poucos os telefonemas que a gente recebe, as pessoas desesperadas, não sabem se compram o remédio ou se fazem as compras do mês, né? Então isso está afetando grandemente, né, várias famílias, né? E a gente fica bastante preocupado, né, com essa situação. Mas, em contrapartida, a gente está tendo um grande apoio do Simpasso, né? O CMP também está junto conosco. E o que a gente está pedindo, assim, pleiteando, né, que o Executivo ele manda esse projeto de lei que já foi entregue, né, e que os vereadores venham votar, né, favorável aos nossos aposentados. Ontem aconteceu na Prefeitura a segunda reunião para tratar da reposição salarial dos servidores municipais. O encontro entre o Executivo e o Simpasso terminou sem acordo. O sindicato rejeitou a proposta de 3% de reajuste oferecida ao funcionalismo. De acordo com o secretário de Finanças, Dorley Maffei, o valor representaria cerca de 6 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Uma nova rodada nas negociações está marcada para a próxima semana. Começou a tramitar na Câmara Municipal o projeto de lei do vereador Gleison Consalter, que estabelece a permanência de técnicos de enfermagem nas escolas públicas de Passo Fundo. Veja a justificativa do autor. A gente sabe que, como são principalmente as nossas crianças e os nossos jovens, sempre ocorre algum acidente, alguma questão que foge um pouco do controle, porque a criança é o natural delas, né? Não param quietas, elas têm que se exercitar, têm que brincar, têm que fazer exercício físico, enfim. Mas muitas dessas vezes acontecem aqueles incidentes, ou seja, um machucado mais grave, né? E a gente sabe que tendo uma pessoa competente da área, que seria o técnico de enfermagem, isso iria facilitar muito mais o trabalho. Porque o que acontece hoje? Hoje, se uma criança sofre um acidente, muitas vezes tem que pedir para a diretora ou para uma coordenadora, que muitas vezes prestam um socorro exemplar, mas não são da área. Colégios particulares já têm um plano, né, dentro das mensalidades. Agora é totalmente diferente dentro da área municipal, que realmente precisa desse suporte, né? E nada mais justo que um técnico de enfermagem prestar esse socorro da maneira como se deve ser, de uma maneira correta para beneficiar e não muitas vezes para prejudicar ainda mais a situação. E depois do intervalo, lei que trata da regularização de obras é questionada pelo Sinduscom. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais.
O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. O prazo para pagar o IPVA 2017 com descontos que podem chegar a 20,8% vence no dia 31 deste mês. Depois disso, começa o calendário conforme o final da placa do veículo, que, a exemplo do ano passado, está limitado ao mês de abril. Também em março, encerra o prazo para o pagamento da última prestação do motorista, que optou por parcelar o imposto em 3 vezes. Mais informações no site que está aparecendo no vídeo. Um debate sobre a legitimidade de uma lei sancionada em janeiro movimenta a Câmara de Vereadores. A norma de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que autoriza a regularização das edificações construídas em desacordo com o plano diretor e com o Código de Obras do município, está sendo questionada pelo Sinduscom. O Sindicato de Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo afirmou que a lei beneficia infratores. Para o presidente da entidade, a matéria não é específica e se tornou muito abrangente. O Sinduscom sempre se colocou contra isso. Se quiser fazer uma lei para beneficiar aquela pessoa mais humilde da vila, que tem uma casa, que construiu alguma coisa que não podia, fora do alinhamento, fora dos limites do terreno, ou do onde poderia construir, aí sim se poderia fazer uma lei, mas tem que limitar a área que poderá ser regularizada, a situação, o local onde foi feita essa obra. Nós temos que beneficiar, então, aquela pessoa que realmente não tem condições e teve que fazer alguma coisa fora do plano diretor do Código de Obras em função de sua situação econômica, mas não de uma forma ampla como foi colocado na lei, que a lei não restringe, ela beneficia a todos. O sindicato também questiona a participação na audiência pública que debateu o assunto. Plínio comenta que a entidade não foi convidada oficialmente para o encontro. A audiência pública nós não tomamos conhecimento, talvez porque passou desapercebido, mas nós não fomos consultados oficialmente qual seria a nossa posição. Apesar de que nós tivemos uma reunião com a CEPLAN o ano passado e a própria secretária se colocou que era contra esse tipo de lei, junto com o nosso posicionamento. Depois, quando eles foram consultados, foram contra, o próprio CMDI foi contra a lei e até nos causou surpresa que o prefeito tenha sancionado uma lei que a CEPLAN e o CMDI tenham se colocado contra. É certo que o CMDI é um órgão consultivo e não deliberativo, mas de qualquer maneira, se ele está aí para ser consultivo, eles têm que ser ouvido por que não foi. Por que eles eram contra? Ou por que não nos convidaram, então, nesse momento para que o Sinduscom pudesse colocar sua posição? Na tribuna, os vereadores também discutiram a questão. Eles comentaram que já existem outras legislações semelhantes, como a de autoria do vereador Paulo Necli, aprovada em 1994. Este vereador protocolou uma lei idêntica a esta que foi aprovada. E eu não quero fazer injustiça, mas, na época, essa lei também foi aprovada de forma unânime. O pedetista Luiz Miguel afirma que a Secretaria de Planejamento deu parecer contrário antes da sanção da lei e, por isso, a questão precisa ser revista. Primeiro que existiam alguns erros no decorrer do processo. No meu ver, eu, com pouco conhecimento que eu tenho do regimento interno, da lei orgânica do município, mas a CEPLAN tinha dado um parecer, vereador Matheus, contrário a este projeto, porque não tinha uma data definida para a regularização das obras. Após foi colocado um ano, acho que foi um ano que foi colocado 2 anos, mesmo assim, a CEPLAN
deu o parecer unânime pela inconstitucionalidade e para não aprovar o projeto. Afronta o princípio constitucional da isonomia e igualdade. A lei autoriza as obras concluídas até 2 anos antes da vigência da lei. Por que essa diferenciação? E as obras iniciadas depois desse prazo, como é que fica? Os questionamentos que ficaram. Alguns serão beneficiados, outros não serão beneficiados. Afronta, senhores vereadores, visivelmente o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Afronta o princípio da livre concorrência e afronta o parecer técnico emitido pela própria CEPLAN. Já o autor do projeto defende que a motivação para o desenvolvimento da lei está ligada a pessoas que o procuraram por terem dificuldades em regularizar sua área. Para ele, o município também ganha com a regularização, já que passa a arrecadar o IPTU das residências. O projeto também segue a medida provisória 759 de 2016 do governo federal, que é uma política nacional de regulação de obras. Então nós estamos seguindo o que vem o país fazendo. As obras irregulares estão sendo seguidas. E o que mais me preocupou quando eu apresentei o projeto? Eu fui conversar com a Secretaria de Planejamento e a secretária disse o seguinte, eu perguntei, secretária, as obras que estão em desacordo, estas obras, vocês notificam, dão a multa e o cara tem que fazer a destruição dessa parte dessa obra? Ela disse que não, que a obra fica lá. Então, por que não regulamentar para que o cidadão possa então fazer o pagamento do seu IPTU? Então, foi amplamente debatido, estou muito tranquilo e agora as decisões, os encaminhamentos serão feitos via executivo. O vereador Eloy Costa encaminhou ao Executivo um documento solicitando uma creche para o Valinhos. A pedido do parlamentar, a Escola de Educação Infantil seria construída próxima à capela mortuária na rua Tapejara. Conforme a indicação, o espaço atenderia também as crianças dos bairros Industrial e Vera Cruz. Essa creche que eu estou pedindo ali, isso aí é uma questão de urgência, porque eu, como sou um vereador eleito daquela região, eu tenho um grande conhecimento sobre isso aí. As pessoas fazem fila no meu gabinete pedindo vaga para criança, para mim conseguir vagas para criança. A demanda é muito grande e ali, aquela região é uma região muito grande que vem hípica, vem uma parte da Grande Vera Cruz, bairro Valinhos, o bairro Industrial, e nós não temos uma creche ali para que comporte toda a demanda que hoje necessita. E também, que isso eu não fiz ainda, mas pretendo fazer ou levar ao conhecimento do prefeito para nós saber qual é que é a solução, é nós ter o horário tarde, manhã e tarde. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.